Boa noite. Começando aqui mais uma live, todas as segundas e todas as quartas. Eu tô aqui com bastante conteúdo e hoje a gente vai falar sobre foco e atenção. E por que eu quis trazer esse assunto para aqui hoje para tratar com vocês? Porque isso tem muito a ver com produtividade, com gestão do tempo, com organização, que é o grande foco do Organiza Mamãe. A gente ser mais produtiva, para a gente ter mais tempo, a gente precisa ter foco, a gente precisa ter atenção. E o que é foco, né, Priscila? Ah, tá, a gente precisa ter foco, mas o que é foco? Foco é a gente colocar atenção em determinada atividade. E mesmo que alguma coisa ou outra esteja em volta e tentando nos dispersar, quando a gente está focada, a gente consegue se manter ali centrado naquela atividade e sem dispersar. Então, por exemplo, se eu tô lendo um livro bastante focada naquele livro, eu tô colocando toda a minha atenção naquele livro. Então, por mais que alguma coisa ou outra venha me dispersar, a minha atenção tá totalmente voltada ali naquele livro. Eu tô absorvendo tudo que aquele livro pode trazer para mim, porque eu tô focada. Então, eu tô colocando a minha atenção ali. E não é fácil a gente manter esse foco, né? Não é fácil a gente colocar essa atenção. Então, foi exatamente por isso que eu quis trazer esse assunto hoje, com várias dicas aí de como se manter mais focada, como ter mais atenção. Porque hoje a gente é bombardeado por notificações no celular, redes sociais, pelas urgências que a gente tem. Então a gente está bombardeado com muitas coisas. E o nosso cérebro, ele está a todo momento ficando sem foco. Por quê? O cérebro, ele quer aquele prazer momentâneo. Então, quando o seu celular toca, você tem um prazer momentâneo de parar, às vezes, alguma coisa chata que você está fazendo, porque eu já falei mais de uma vez, porque às vezes a gente não faz só coisas que a gente gosta, a gente precisa de fazer. Muitas vezes não é tanto que a gente gosta, mas a gente tem que fazer. E aí, quando a gente tá fazendo, às vezes, aquela atividade chata e o telefone vibra, você recebe uma mensagem, o seu cérebro, ele quer aquele prazer momentâneo. Não pode só falar assim, entre aspas, né, cérebro? Eu quero ficar focada e você resolve aí. Não, a gente tem que fazer a nossa parte também. Porque, igual eu falei, o cérebro, ele é bombardeado. Ele é bombardeado. Então, a gente precisa de ficar atento com as coisas que tiram esse foco da gente. A gente tem que estar o tempo todo prestando atenção no nosso dia a dia e entendendo o que tira o nosso foco. Então, o que tira o nosso foco? Aí, o que tira o seu foco no seu dia a dia? Você consegue se manter focada? Você sabia que quanto mais você persiste, mais você tem foco? Então, por exemplo, você tá lá, igual eu dei o exemplo do livro, né? Então, você tá lá lendo o livro. E aí, você começa a ler o livro. E você dispersa, mas você persiste que você vai ler. Aí você dá uma dispersada, você persiste que você vai ler. E quanto mais persistência você tem, mais foco você tem. Então, eles são diretamente proporcionais, persistência e foco são diretamente proporcionais. Não é assim, ah não, tô sem foco, vou deixar pra lá. Não, você vai ser persistente para poder continuar focado. Persistência é uma palavra que eu sempre falo, né? Uma palavra forte aqui no vocabulário do Organiza Mamãe. Eu tô sempre falando dessa persistência. Persistência para manter a organização, persistência para mudar o hábito, agora também persistência para manter focada. Então, o tempo todo eu tô trazendo essa persistência para mostrar que nada é dom, que a organização não é dom, que é possível você dando o primeiro passo, você caminhando, você consegue. Que mudança de hábito é possível quando você tem a persistência de seguir naquele propósito daquela mudança de hábito. E o foco também é possível. Aí você pode falar assim, Priscila, eu já fiz todo tipo de tentativa para ter foco e não consigo.
aí realmente pode ser algum problema médico, aí de hiperatividade. Às vezes a pessoa é tão desorganizada, não consegue ficar centrada por algum momento, e aí precisa de procurar algum médico. Para tomar um remédio, não quer dizer que vai procurar médico que tem problema de saúde. Nossa, eu não vou procurar porque tem um problema muito grave. Dando isso, com a persistência e com as outras dicas que eu vou trazer aqui, é totalmente possível se manter focada. A nossa atenção, ela flutua. Obrigada pelos corações. Oi, Mel. A Mel e os coraçõezinhos. Precisa mapear e entender como que tá a nossa energia. Como que é a nossa capacidade de se manter focada. Como é o nosso nível de atenção. Então, a gente tem geralmente um padrão. Você mais ou menos sabe quando você acorda de manhã, se você tá mais focada, se você tá mais ainda entrando no estado mais produtivo. Tem gente que já acorda, acordei de manhã. Tem gente que é mais vespertino, tem gente que é mais noturno. Eu sou muito diurna, não gosto de fazer muitas coisas produtivas à noite. Faço até agora 10 horas, atendo na consultoria até 10, 10 e meia, mas passou desse horário, eu já tô caindo pelas tabelas. Gosto de dormir até um pouco mais tarde quando eu posso nos finais de semana. Então, é importante que o primeiro ponto é você entender como é a sua atenção, como que flutua, como que é esse padrão seu de atenção. Porque acontece uma coisa que é muito errada da pessoa falar assim: eu acordo e faço atividade mais difícil de manhã, logo primeira hora quando eu acordo. E muitas vezes a pessoa que acorda e não é aquela pessoa que já acorda cheio de energia, tem uma grande dificuldade de finalizar essa atividade. Então, por exemplo, você tem uma atividade que você super procrastina, que você não gosta, mas que você precisa de fazer, que te demanda energia mental, energia física, e você acorda e você não é uma pessoa que já acorda disposta. Vamos supor, né? Então você pega, olha aquilo ali, tem que fazer isso. E aí procrastina. Nossa, tem que fazer isso, procrastina. Por quê? Porque você tem que fazer uma atividade que é super chata, super desafiadora, no momento que a sua energia não tá com você não tá com a atenção alta, você tá com a atenção dispersa. Então, mais do que fazer muitos corações, obrigada, gente. Então, mais do que acordar e fazer a atividade mais difícil, é fazer essa atividade mais difícil, essa atividade mais desafiadora, no momento que sua atenção tá mais em alta, no momento que a sua energia tá mais em alta. Então, a sua capacidade de focar em uma atividade que não é gostosa de fazer é no momento que a sua atenção tá mais em alta, que você tá mais disposta. Então, como eu disse, não é acordar e fazer a atividade mais difícil. É entender, mapear o seu dia. Então, de manhã, pega aí uns 3, 4, 5 dias e começa a mapear o seu dia. Não, de manhã eu tô mais disposta, à tarde, depois do almoço eu começo a ficar mais cansada, então lá pelas 4 horas eu volto a ficar mais disposta, fico mais disposta até as 9 horas da noite, 10 horas. Então você consegue, na hora que você fizer seu planejamento, você consegue planejar exatamente colocando as atividades mais desafiadoras nos momentos de maior atenção. E nos momentos de atenção mais baixa, quando você tá com energia mais baixa, você deixa para fazer aquelas atividades menos complexas, aquelas atividades que não demandam muito. Um telefonema, pagar uma conta. Então você faz esse planejamento. Então você começa a entender que você vai ver que quando você começa a entender seu dia e começa a planejar seu dia de acordo com esse momento de atenção e de foco, que as coisas vão acontecer muito mais
A gente tem ouvido muito falar, né, de alta performance, agora tá na moda alta performance, né? E o que que é ser uma pessoa com alta performance? É ser uma pessoa disposta, com capacidade de focar, então a pessoa que foca, que é o tema da live de hoje, e com menos distrações. Então, é exatamente trabalhar as atividades mais desafiadoras no momento que você tem mais disposição e mais capacidade de focar, onde você tem menos distração. Então, isso é ser uma pessoa com alta performance, porque quando você faz mais disposição, mais capacidade de focar e menos distração, você consegue realizar mais. Por isso que a gente fala, né? Igual eu falei, tá na moda falar a pessoa com alta performance, a pessoa que tem muitos resultados, a pessoa que consegue realizar muito mais. Porque ela faz exatamente isso. Faz as atividades mais desafiadoras, mais complexas no momento que ela tá mais disposta. Vou sempre trazer um assunto e falar da importância de planejar. Eu falei aqui no inicinho. Planeje tudo que você tem que planejar a semana. Não sai listando, gente. Eu sempre falo isso. Não sai listando tudo que você tem que fazer no dia, sem avaliar a importância, sem avaliar o grau de urgência, sem avaliar se vai dar conta de fazer aquilo tudo. Às vezes é melhor você colocar 2 atividades e finalizar aquelas atividades e puxando alguma coisa dos próximos dias do que colocar 10 coisas e não conseguir cumprir. Então, uma outra dica de ter foco e atenção é planejar. É entender o dia e planejar. Escrevi aqui, ó, você consegue focar mais, seu cérebro funciona mais quando você tem esse planejamento, quando você tem esse limite. Porque o planejamento, ele te dá clareza. Quando você olha, ó, tem 2 coisas importantes para fazer e uma coisa urgente. Isso aqui vai durar 2 horas. Isso aqui vai durar 40 minutos. Esse espaço aqui eu vou deixar em aberto para ver se uma urgência vai aparecer. Você tem muito mais clareza do seu dia quando você só vai jogando as coisas que você tem que fazer. Claro que já falei várias vezes. Quando você planeja a semana, que é o ideal, né? Quando você descarrega da cabeça. Eu já falei, tem as lives que saem do ar depois de 24 horas aqui, elas estão lá no canal do YouTube. Elas estão em pequenos pedaços e para quem gosta de assistir ela toda no tamanho total. E aí eu já falei, você descarrega tudo da sua cabeça, tudo numa planilha de Excel. Porque aí você relaxa. Quando você tira tudo da cabeça, você relaxa e você consegue centralizar ali tudo que você tem que fazer, porque senão você fica ansiosa, não posso esquecer, não relaxa. E aí você começa a planejar e você joga na sua ferramenta de planejamento tudo que você tem que fazer durante a semana. Claro que quando eu jogo ali no domingo, que eu tenho que fazer na quinta, pode ser que alguma coisa mudou. Então toda noite eu dou uma olhada, dou uma repassada para ver se alguma coisa mudou. Ou então de manhã eu dou uma olhada pra ver se já teve alguma coisa. Se eu pus porque eu tenho que fazer hoje segunda, não quer dizer que eu tenho que entregar segunda, a não ser que alguma urgência que surgiu e aí eu tenho que entregar segunda. Mas se eu pus hoje segunda, provavelmente é alguma coisa que eu tenho que entregar terça, quarta ou às vezes até quinta. A gente nunca deixa pra fazer exatamente o que a gente tem que fazer no dia. Mas a importância da gente planejar, da gente ter essa clareza. E aí, uma outra dica é entender o que tira o seu foco, o que tem tirado a sua atenção. São as conversas paralelas no trabalho, são as notificações do celular. Uma outra coisa, gente, tirem as notificações do celular. É uma outra coisa que tira o nosso foco, porque quando o celular toca, o que eu falei no início da live? O cérebro, ele tá a todo momento querendo alguma coisa para ter um prazer de curto prazo, um prazer rápido. Então, quando você tá fazendo uma atividade chata e o celular recebe uma mensagem, ei Lu, quando o celular recebe uma mensagem, o que acontece? O seu cérebro já entende assim, olha, tem uma coisa mais legal chegando ali.
Eu tô fazendo essa atividade chata, mas vou dar uma olhadinha ali nas redes sociais, porque com certeza aquilo ali é mais legal do que fazer o que eu tava fazendo. Então, tirem essas notificações. Então, entender o que tem tirado a sua atenção é muito importante. Além, igual eu falei, de mapear o momento de atenção, entender o que tem tirado a sua atenção. Outra coisa que às vezes a pessoa não dá importância é para dormir, para ter uma boa noite de sono. Às vezes a pessoa fala assim: eu durmo meia-noite, acordo às 4 horas, 5 horas da manhã porque eu tenho muita coisa para fazer. E aí fica com aquela sensação de exaustão, porque às vezes ela é melhor se ela tivesse dormido do que se ela tivesse acordado. Porque às vezes se ela acordar, ela fica tão dispersa, mas tão dispersa, que se ela estivesse dormindo, ela depois, quando ela tivesse uma boa noite de sono, reparadora, ela teria focado muito melhor. Então, ter uma rotina de horário de acordar e horário de dormir é muito importante. Eu fiz um post, inclusive, hoje, sobre isso, da importância da gente ter um horário para dormir e um horário para acordar. Uma outra coisa para a gente ter o foco é cuidar da alimentação, beber água, fazer atividade física, ser grata, né? Eu falei na live anterior da importância da gratidão, fazer uma meditação. Já falei várias vezes do meu mural de sonhos ali, onde eu idealizo as coisas que eu quero, mas não tá só ali desenhado. Priscila pegou um tanto de imagem ali e tá ali, não. Eu tô correndo atrás disso, fazendo tudo que eu posso fazer para que isso se torne realidade. E do lado do meu mural de sonhos tem o quê? Um espelhinho ali, para poder, na hora que eu falar olhando para mim. Porque fala tanto até que o cérebro acredite. E qual que tá a boca que tá mais perto do meu ouvido? A minha boca. Então a gente fala e vai pro cérebro. Então a gente tem que meditar, agradecer a Deus. Seja qual Deus seja o seu, talvez o seu Deus não é o mesmo, Deus é um só, né? Mas talvez a sua religião não seja a minha religião. Mas a importância da gente agradecer, a importância da gente ter um ritual diário, que faz a gente ter mais foco. Tem gente que acorda, a primeira coisa que faz é pega o celular e já vai para as redes sociais. O que eu faço? Eu pego o celular e coloco ele dentro da bolsa. Um para não esquecer e outro para não cair na tentação de olhar, porque eu sei sim que dá vontade de olhar. Eu sei sim que a gente quer dar uma olhadinha rápida no que está acontecendo, em quem te mandou um WhatsApp. Acordar, espreguiçar, tomar um café, fazer uma ginástica, ler, às vezes até ver mesmo um vídeo no YouTube, fazer uma meditação. Mas a gente tem nesse ritual para poder a gente trazer consciência pra gente e a gente voltar pra gente, com que faz com que a gente tenha mais foco. Uma outra coisa é deixar o ambiente mais clean, uma mesa mais organizada. Imagina aqui se eu tivesse aqui uma mesa com vários papéis, várias canetas, várias contas, várias coisas de várias coisas. A gente tem que tentar deixar o ambiente mais clean possível. Eu falei sobre isso na última live. Encontrar um local para cada coisa. A gente tem que usar, por exemplo, bater uma vitamina no liquidificador, usou, lavou, secou, volta para o mesmo lugar. Usou uma calculadora na mesa, volta para gaveta. Pode parecer que não, gente, mas uma mesa de trabalho organizada te deixa com muito mais foco. Você dispersa menos. A Ana tá falando aqui, estou precisando muito desapegar do celular. Ana, o celular, ele é um grande vilão das nossas... um grande vilão do nosso tempo. O que mais tira o nosso tempo hoje são as redes sociais, é o celular. Por quê? Porque você entra ali, aí você começa, vou dar só mais uma olhadinha.
Aí clica. Aí você clicou em um que vai puxando para outro, que vai puxando para outro, que vai puxando para outro. Quando você olha, já tem 20 minutos, 30 minutos, 1 hora que você perdeu do seu dia fazendo nada, só no celular. Então, é importante que você determine os horários para usar as redes sociais. Ana, faz esse teste. Faz a sua rotina, faz o seu planejamento, determinando os horários que você vai fazer, os horários que você vai acessar rede social e celular. Depois você me conta. Então, assim, até e-mail, por exemplo, eu tenho um horário para poder acessar e-mail e acessar as redes sociais. Então, meu e-mail não fica aberto nem no trabalho o tempo todo. Ele fica minimizado, porque do trabalho eu não posso fechar ele, mas ele fica minimizado para eu ir fazendo as outras coisas. Então, de tempo em tempo, eu abro ali para poder ver. As redes sociais no meu celular, o WhatsApp, a gente tem que determinar um horário, porque a gente se perde muito. Separa dentro da sua rotina horários para essas redes sociais, pro e-mail. Não fica o tempo todo. Mesmo que você trabalhe com o celular, você tem que determinar esse horário. Claro que se você trabalha com o celular, você vai usá-lo mais vezes. Você pode fazer mais momentos do celular, mas você não precisa ficar o tempo todo no celular. É igual quando acontece alguma urgência, né? Às vezes apareceu alguma mensagem no seu celular, Ana, por exemplo, alguém solicitando alguma coisa. Então, você para o que você estava fazendo para você e vai atender essa pessoa. Então, você não está na sua agenda, você está trabalhando na agenda daquela pessoa. Então, por isso é determinar esses horários e analisar por que, por exemplo, está acontecendo muita urgência. Por que está acontecendo tanta urgência? Por que está acontecendo tanta interrupção? O que você pode fazer para acabar com essas urgências? O que você pode fazer para acabar com essas interrupções? Nós, seres humanos, a gente tem uma capacidade limitada de focar. Algumas pessoas têm uma capacidade de focar de 40 minutos, algumas pessoas conseguem ficar focadas meia hora, 1 hora e meia. Mas quando você entender, vamos supor, fiquei 1 hora e meia e aí minha cabeça começou a desfocar, esse é o momento que você tem que parar e fazer uma pausa produtiva. Então, você, igual eu falei, vocês têm que entender a sua rotina, vocês têm que entender como que é seu dia a dia, vocês têm que mapear o nível de atenção, o momento que você está com a atenção mais alta, o momento que você está com a atenção mais baixa. E você também tem que entender qual o tempo que você consegue manter focada. É 40 minutos, é 1 hora, é 1 hora e meia? Qual que é o momento quando você fica focada que você começa a dispersar? Quanto tempo depois que você focou, você consegue dispersar? Porque não é um problema. Eu fico me dispersando de tempo em tempo. Isso não é um problema, isso é totalmente natural do ser humano. Todos fazemos isso. O importante é que você seja monotarefa, que você faça alguma coisa, comece e termine fazendo exatamente a mesma coisa. Não é começar uma coisa aqui, aí começa uma coisa ali, volta, começa e tem vários começos e pouco fim. Não. Ficou 40 minutos, 1 hora focado ali. Começou a dispersar? Faz uma pausa produtiva. Nesse momento, Ana e as outras que estão assistindo, nesse momento você pode sim acessar as redes sociais. Nesse momento, você pode ver um vídeo no YouTube. Nesse momento que você fez essa pausa, você pode acessar seus e-mails. E aí você retoma exatamente para o que você estava fazendo. Não é parou aqui e foi lá, fez um pedaço de outra coisa, foi lá, fez um pedaço. Não. A não ser que você não consiga terminar tudo num dia só. E aí você vai terminar no dia seguinte. Mas a importância de você, quando começar a desfocar,
Quando você sentir que o seu pensamento, como diz a Daniela do Lago, a sua alma tá começando a voar, a se desprender do corpo, é nesse momento que você tem que fazer essa pausa produtiva. E aí é nesse momento que você pode sim acessar as redes sociais. E aí você faz essa pausa produtiva e retoma exatamente para o que você estava fazendo. Então você consegue ser monotarefa, que é um dos princípios principais de ter produtividade, né? De fazer uma coisa só. Você consegue fazer uma pausa e retomar para o que você estava fazendo. E nesse momento, quando você retoma, o seu cérebro precisa de falar: cérebro, eu vou parar aqui, vou fazer uma pausa rapidinha e depois você volta a focar. Não, você sem precisar de falar, ele sabe, ó, vou focar mais 40 minutos, vou focar mais 1 hora, vou focar mais 1h30, porque daqui a pouco ela vai fazer uma outra pausa pra gente descansar. Então, ele consegue focar muito mais fácil quando você mostra pra ele que essas pausas são importantes para você poder voltar a focar. Um beijo, boa noite, até quarta-feira. Segundas e quartas, às 9 horas, eu tô aqui te esperando. Segunda sempre sobre produtividade, gestão do tempo, organização de rotina. E às quartas-feiras sobre organização da casa, organização residencial. Um beijo e até quarta.